E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, estou gravando esse vídeo para apresentar para vocês o resultado final da minha aplicação Full Stack. Então, eu já estou com o meu VS Code aberto e já estou dentro da pasta do projeto. Eu já executei o comando ng-server para subir o projeto e agora eu vou acessar a URL do projeto com Ctrl clique. Então, eu já acessei a URL do projeto na página de login e antes de fazer o login, eu já gostaria de mostrar uma funcionalidade para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar acessar um componente sem fazer o login e vamos ver o que acontece. Então, agora eu vou digitar o path para o componente de cliente e vou dar Enter. Então percebam que não aconteceu nada. Porque eu não consegui acessar a template de clientes sem fazer login. Por conta de um servicinho que eu tenho aqui no meu pacote de infraestrutura chamado AlfGuard. Ele é responsável por proteger os nossos componentes, né? E não deixar que ninguém consiga acessá-los sem antes estar devidamente identificado com um token. Agora, vamos fazer o seguinte. Um cafezinho? Vamos supor que alguém conseguisse acessar a nossa template mesmo sem ter um token. O que ia acontecer? Nada. Ela ia ter acesso à template, ela veria ali o nosso componente renderizado no navegador, mas ela não conseguiria fazer nenhuma requisição, pois o nosso back-end está devidamente protegido e, para que alguém consiga fazer alguma requisição e obter dados do back-end, ele tem que estar devidamente identificado com o token. Então, agora que eu já dei essa primeira explicação, vamos fazer login utilizando um usuário com permissão de administrador. Vou abrir aqui o meu dashboard do Keycloak, que é a aplicação que nós estamos utilizando para segurança. Então, aqui no Keycloak, eu já estou no meu Realm correspondente à minha aplicação. Vou entrar na aba Usuários. Opa, vou ter que fazer login de novo, que expirou. Vou entrar na aba Usuários e perceba que nós temos dois tipos de usuário. O comum e o administrador. O usuário administrador, ele pertence ao grupo dos administradores. Ó. E o grupo dos administradores, eles possuem duas roles. A role, que é a role de administrador, né? Que é uma de leitura e uma de escrita. A mesma coisa serve para o grupo operacional, né? O usuário comum. Então agora que vocês já sabem os dois tipos de usuário que existem, eu vou fazer login com o usuário administrador. Vou dar Enter e vou esperar. Ó, já fui direcionado para a minha página inicial, que foi definida como sendo a página de cadastro de clientes. E eu fiz isso através das configurações de rota, tá? Bem aqui, ó. Então, nessa página, nós podemos fazer dois tipos de requisições. Uma do tipo POST, para cadastrar um cliente, e uma do tipo GET, para localizar um cliente. Então percebam que nós já temos algumas validações aqui do front-end. Eu não consigo submeter o formulário sem preencher os campos corretamente. Ó. Então, para que o botão de Submit seja liberado, eu tenho que preencher os campos. Ó. E não adianta preencher o campo parcialmente, ó, que a nossa validação inline exige que você preencha corretamente. Então, antes de cadastrar um cliente, eu vou buscar por um cliente que já existe no meu banco de dados. Ele já foi pré-cadastrado. Vou mostrar aqui para vocês.
Vou acessar o meu MySQL através do PowerShell. Ó. MySQL, menos U, root, menos P. Vou informar a senha. Vou visualizar todas as databases. Digitei errado. Show databases. Vou utilizar a database de clientes. Use clientes underline ms. Agora vou visualizar todas as tabelas dessa database. Show tables. Então eu vou estar utilizando a tabela de cliente aí, né? Vou dar um select asterisco from tb underline cliente. Então, na verdade, né, nós temos 3 usuários cadastrados. 4, né? 3 foram de teste e tenham aqui aquele pré-cadastrado direitinho. Vou estar utilizando ele. Então, eu vou buscar por esse usuário e o que tem que acontecer? O meu front-end tem que fazer uma requisição para o meu back-end. O meu back-end vai receber esse pedido, vai consultar o banco de dados, vai montar uma resposta, vai responder para o meu front-end e o meu front-end tem que renderizar essa informação. Vamos ver se vai acontecer isso. Então aconteceu exatamente isso. Ó. Se a gente ver aqui no nosso back-end que já está rodando, eu vou acessar aqui o console do microserviço de clientes, ó, e a gente percebe que foi feita uma consulta. Exatamente a consulta que a gente acabou de solicitar. E agora, vamos testar o cadastro. Então, eu vou cadastrar um CPF que ainda não existe. Ó. Vou cadastrar o CPF com tudo 2, que ainda não existe no banco de dados. Vou colocar um nome qualquer, ó. Cláudio Marcelo. Vou colocar a idade de 44 e vou cadastrar. A gente recebe uma mensagem de feedback dizendo que o Cláudio Marcelo foi cadastrado com sucesso. Vamos ver se é verdade? Primeiro, eu vou visualizar aqui, ó, no nosso PowerShell. Eu vou dar um select from de novo. E ó, o Cláudio Marcelo já aparece no nosso banco de dados. Agora vamos pesquisar ele aqui no nosso formulário e ver se ele é renderizado. Então ele foi renderizado corretamente. Legal? E o que acontece? Agora vamos testar outra validação do nosso back-end, que vai lançar uma exceção. O que acontece se eu tentar cadastrar um usuário com o CPF que já está em uso? Vamos ver? Então a gente recebe uma mensagem de erro, ó, que esse CPF já está em uso e que o nosso sistema não pôde fazer o cadastro. Vamos confirmar? Vou abrir de novo aqui o nosso PowerShell e vou fazer um select from de novo. Ó. Percebam, realmente o usuário não foi cadastrado porque o CPF já existe no banco de dados. Tá, mas essa mensagem, como é que ela foi exibida aí? Essa mensagem de erro, como é que ela está sendo exibida aqui? Seguinte, quando o nosso back-end lança uma exceção, nós temos uma classe, né, no back-end chamada Global Handler Exception, que trata as exceções e nos retorna uma resposta personalizada. Então, como vocês podem ver, a gente recebe um status adequado de conflito. Ó. Houve um conflito do banco de dados, pois o usuário já existe, né? O CPF já existe, e nós recebemos uma mensagem personalizada, ó, dizendo que esse CPF já está cadastrado e diz quem está utilizando esse CPF. Então, note que é importante perceber que a comunicação entre o front-end e o back-end está fluindo. Tanto em caso de sucesso, quando a gente cadastra um usuário sem nenhuma intercorrência, quanto em caso de exceção. Ou seja, está tudo fluindo corretamente. Legal?
Então agora eu vou navegar para outra aba. Eu quero mostrar outra coisinha aqui para vocês. Eu vou navegar para a aba avaliadora de crédito. Eu só vou ajeitar minha câmera, que ela está fora do lugar, então vocês não, ela está em cima, então vocês não conseguem visualizar a barra de navegação. Eu vou colocar ela aqui embaixo, deixar só minha cabeça de fora. Então aqui, ó, quando eu clico aqui nesse íconezinho, eu tenho acesso à minha barra de navegação e foi o que eu fiz agora, ó. Naveguei para a barra avaliadora, para a página avaliadora de crédito. Então percebam que aqui na parte de cima na barra de navegação eu tenho o nome de usuário logado, ó. Usuário admin. Se eu vier aqui no Keycloak, ó, o nome do usuário administrador é usuário admin. Então essas informações estão sendo renderizadas dinamicamente. Como é que a gente faz isso? Depois de fazer login, eu armazeno o token, decodifico o token e renderizo dinamicamente essas informações. Legal? Então, o que eu quero mostrar aqui nessa página para vocês? Como eu sou um administrador, vou voltar minha câmera para o lugar, tá? Como eu sou um administrador, eu tenho acesso a todas as operações, ó. Eu posso avaliar o crédito, eu posso solicitar um cartão e eu posso detalhar a situação de um cliente. A mesma coisa acontece na nossa página de clientes, ó. Eu posso cadastrar e posso localizar. Agora, o que aconteceria se eu estivesse utilizando um usuário que tem restrições? Então, para simular isso, eu vou fazer o logout. Eu vou deixar minha câmera lá embaixo mesmo, tá? Para simular isso, eu vou fazer o logout, ó, e vou fazer login utilizando o nosso usuário comum, ó. Legal? Então, o username dele é comum e a senha é a mesma, tá? Então percebam que já na página inicial a gente percebe que está faltando o componente. Então, galera, é o seguinte: não é que esteja faltando um componente, é que esse usuário ele não possui a role necessária para visualizar esse componente. Então não faz sentido, na verdade é o seguinte, ele não possui a role necessária para fazer requisições para esse endpoint. Então, não é necessário que esse componente aqui seja renderizado. Já que, assim, mesmo que esse componente estivesse aparecendo aqui, esse usuário não ia conseguir fazer requisição, porque o nosso back-end, vou abrir aqui um microserviço avaliador de crédito, por exemplo, MSM em Java, vou abrir aqui minha classe controller. Agora vou abrir aqui a página avaliadora de crédito. Ó. Percebam que a gente só pode avaliar e detalhar. A gente não pode solicitar o cartão. Percebam que o nosso endpoint, que faz a solicitação do cartão, está protegida pelo Keycloak. Só pode ter acesso a esse endpoint quem tem a role de administrador. Então, mesmo que esse componente estivesse renderizado bem aqui no meio, esse usuário não conseguiria fazer requisições. Vamos testar isso? Vamos. Eu vou acessar o módulo avaliador de crédito. Vou acessar a template, legal? E vou retirar o ngIf que faz com que o componente não seja renderizado. Ó. Vou retirar essa diretiva aqui, ó. Vou salvar e automaticamente a nossa template renderiza o componente que estava faltando. Vamos tentar fazer uma requisição para esse endpoint só para confirmar se realmente o nosso back-end está protegido. Então vou avaliar o crédito de um cliente que já existe. Vou informar aqui uma renda fictícia.
Então, o nosso back-end rodou o algoritmo e nos forneceu esses cartões. E vamos supor que esse usuário, ele quer que esse Bradesco Black seja associado à conta dele. Ó. Então, eu digito o ID do Bradesco Black, digito a renda que foi aprovada, o limite no caso, digito o CPF do usuário e coloco um endereço fictício aqui, né, para fim de teste. E vou tentar solicitar, ó. Será que solicitou, galera? Vamos dar o F12 para abrir o console. E a gente pode observar que a gente já teve uma resposta de erro. 403 for Biden. A operação não foi concluída, porque o nosso back-end também tem suas próprias validações de segurança. Então é legal mostrar para vocês que mesmo que de alguma forma alguém conseguisse burlar o nosso front-end, ele não conseguiria fazer requisições para o back-end, porque o back-end também é protegido. Então, eu vou voltar aqui com a renderização dinâmica e notem que já sumiu o componente da tela. Então, galera, basicamente o projeto é esse. Caso alguém queira saber de mais detalhes sobre o meu back-end, é só acessar o link do meu repositório que eu vou deixar na descrição. E aqui você vai ter um arquivo README falando detalhadamente sobre o meu projeto. Ó. Legal? Eu também vou deixar o link do repositório falando sobre algumas das ferramentas que eu utilizei para desenvolver esse projeto, tá? No caso, o Jenkins, o Sonar, o Docker, enfim, galera. Tudo isso aí eu vou estar deixando o link dos repositórios, que lá nesses repositórios você tem uma explicação mais aprofundada, tá? Tem todos os commits e etc.